Para quem não me conhece, eu sou Poliana Camargos, eu sou sócia da Camargos Contadores e Associados, né? E hoje nós resolvemos fazer essa live aqui no Instagram, em função da urgência de dois temas que estão relacionados às empresas do Simples Nacional, em função do prazo. Aí já em 1º de setembro, nós temos duas grandes preocupações para as empresas do Simples Nacional no que tange à reforma tributária. A primeira é a questão da opção pelo Simples Nacional puro ou Simples Nacional regular. Eu vou explicar o que é isso. Também conhecido aí na internet como o Simples por dentro e o Simples por fora. E a necessidade de, a partir de 1º de setembro, também destacar na sua nota fiscal o IBS e a CBS para fins de emissão do documento fiscal, e o não destaque disso pode provocar penalidades em função do fisco, como também pode ser que você pare de emitir notas fiscais por não ter essa informação no seu documento fiscal. Então, são dois itens muito importantes que requerem preparação e por isso nós estamos aqui hoje para levar esse esclarecimento para os nossos clientes e para o empresário como todo, para a equipe financeira, para a equipe de faturamento, tá bom? Bom, tratando aqui, né, primeiro do que a gente precisa entender nas empresas do Simples Nacional, trazendo uma contextualização. A primeira coisa é, o Simples Nacional ele é um regime tributário de apuração. Existe o lucro real, existe o lucro presumido e existe o Simples Nacional. E o Simples Nacional, a gente classifica ele como um regime de tributação por duas características. Ele tem uma metodologia própria e unificada de calcular vários tributos que estão ali contidos nele, como PIS, COFINS, ISS, ICMS, Imposto de Renda, Contribuição Social e a Contribuição Previdenciária Patronal, que é o INSS parte da empresa. E ele é recolhido numa guia unificada, o DAS, certo? Esse Simples Nacional, ele vai sofrer uma transformação com a reforma tributária. E aí agora nós precisamos de saber o que é essa reforma tributária, que a gente já escuta ela o tempo todo e vê aí nas notícias do jornal. A reforma tributária ela é uma alteração na nossa sistemática de tributação como um todo do Brasil. Ela envolve alguns pilares, que é a reforma da renda, que é a reforma da folha e que é a reforma do consumo. Aqui a gente vai falar de reforma do consumo, é isso que vai afetar, e já está afetando, né, as empresas, e especificamente no caso das empresas do Simples, ali já no dia 1º de setembro, nós temos que nos preparar. Então, o que é essa reforma tributária do consumo? A reforma tributária do consumo ela consiste na substituição de alguns tributos por dois novos. Quais são eles? O PIS e COFINS eles vão ser substituídos pela CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços, e o ICMS e ISS serão substituídos pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Nós também teremos o IPI, que ele vai ficar com redução para a alíquota zero, exceto para a Zona Franca de Manaus. Não temos nenhum caso aqui, né, dos nossos participantes nessa situação. E nós vamos ter um imposto seletivo, o imposto do pecado, que é aquele imposto que vai onerar mais determinados produtos em função deles serem agressivos ou ao meio ambiente ou à saúde. Então, essa transformação, nós estamos extinguindo tributos e estamos criando dois novos. A CBS ela tem o cunho federal e o IBS ele é estadual e municipal. Esses tributos, no que se refere à metodologia, eles vão ser diferentes do que é praticado hoje. Hoje a gente tem o tributo em cascata, que é o tributo sobre o tributo. O fornecedor pagou um tributo, eu compro dele, eu incido mais tributo na minha nota fiscal, no meu custo, e eu repasso esse imposto para o fisco, tributo sobre tributo.
Com a reforma tributária sobre o consumo, a gente passa a ter uma nova sistemática. Só vai pagar o imposto daquilo que foi agregado naquela fase da cadeia produtiva. O que isso significa? O imposto que o meu fornecedor pagou e que eu vou pagar, que você vai pagar, o imposto que ele pagou vai poder ser deduzido, abatido do imposto que você vai pagar. Então, a gente fala que isso é a sistemática da não cumulatividade. Não vai mais acumular imposto sobre imposto. E isso, conceitualmente, se chama IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Então, vocês ficam escutando aí no jornal, lendo notícias sobre o IVA, é isso. É o Imposto sobre o Valor Agregado. Aonde o imposto que nós vamos pagar na hora de oferecer nosso serviço ou de vender, ele é devido, porém eu posso abater o imposto que o meu fornecedor já pagou na fase anterior. Então, entendido esse conceito, né, do que é a reforma tributária, essa mudança de metodologia, a gente tem que agora entender qual é o impacto disso para as empresas do Simples Nacional. Só voltando aqui um item que eu vi, que eu não falei, essa reforma tributária, essa nova metodologia, esses novos tributos, eles vão passar por 6 anos de implantação. Durante 6 anos, gradualmente, nós vamos aí ter a implantação da CBS, que já é no ano que vem, e o IBS ele começa em 2029, gradativamente ele vai ser implantado até 2033. O que isso significa? Isso significa que durante 6 anos, eu como empresária, vocês como empresários, teremos que acompanhar a nossa tributação, teremos que rever os nossos preços, porque a carga tributária vai alterar. Mas agora, indo objetivamente para o assunto que nós estamos aqui, que é o reflexo da reforma tributária do consumo sobre as empresas do Simples, nós vamos aqui entender qual é o reflexo. A reforma tributária, no caso das empresas do Simples, ela trouxe uma grande novidade. Hoje a gente tem o Simples Nacional puro, ou o Simples Nacional por dentro, né? O que acontece? É exatamente aquilo que eu falei no início. Todos os tributos estão abrangidos numa metodologia única de cálculo e são pagos por meio de uma guia única. Com a reforma tributária, foi criado o Simples Nacional regular, ou o Simples Nacional por fora. E o que isso significa? Isso significa que esses novos impostos, a CBS e o IBS, a CBS que substitui o PIS e COFINS e o IBS que substitui a CSMS, eles vão também substituir esses tributos dentro do Simples Nacional. E, estando ele por dentro, a gente mantém a metodologia de cálculo hoje, no Simples por dentro ou Simples puro. E no Simples regular, que é a nova metodologia que a sua empresa pode optar, ele traz uma distinção. Vão ficar nessa guia do DAS o imposto de renda, a contribuição social e a contribuição previdenciária patronal, o INSS, parte da empresa. E o IBS e CBS serão apurados de forma apartada. E é aqui que as empresas vão poder apurar débitos e créditos. E, tendo mais crédito, você vai, inclusive, poder diminuir essa carga tributária aqui. Então, nessa modalidade do Simples por fora, o crédito ele passa a ser importantíssimo. E o que é o crédito, Poliana? O crédito é aquele imposto que já foi pago lá pelo seu fornecedor, pelo seu prestador de serviço, na fase anterior, né? É aquele imposto de quem você contratou já pagou. Lembra? O imposto não é mais imposto sobre imposto. Ele é não cumulativo, então eu posso recuperar o imposto pago na cadeia anterior. Então, a gente passa a ter 2 modalidades de cálculo no Simples Nacional. E aí, trazem as notícias, a legislação. Você, empresário do Simples, precisa fazer a opção por um desses regimes no mês de setembro. Está lá na legislação. Por que setembro? A lei traz
que o Simples Nacional, o regime de apuração, você vai poder optar ele semestralmente. É diferente do que a gente tem hoje, que é anual, que é sempre feito ali no início do ano. Você vai poder fazer semestralmente. Então, em setembro e março de cada ano, a gente vai poder fazer ou a opção pelo regime por dentro ou a opção pelo regime por fora. E aí, isso passa a valer para o primeiro semestre do ano que vem. Então, quando optarmos agora em setembro, vai ser válido para o primeiro semestre do ano que vem. E como é que você vai saber qual é o melhor regime tributário para você? Existe uma máxima de que quem presta serviço ou quem vende para a empresa é melhor estar no Simples Nacional por fora, no Simples Nacional regular, né? E quem presta ou vende para a pessoa física é melhor estar no Simples puro, no Simples por dentro. Isso é uma falácia. Isso não é uma regra. Por quê? Porque cada caso é um caso. Como eu falei para vocês, o que mais vai determinar se um regime é melhor que o outro para a empresa é a estrutura dessa empresa e a quantidade de crédito que ela consegue aproveitar. Então, fazer uma avaliação do Simples por dentro e do Simples por fora requer o quê? Requer uma avaliação da empresa. Requer entender se essa empresa, se a atividade dessa empresa vai ter redução de alíquota, se ela está dentro de uma classificação de atividades diferenciadas, que também vai ter outra forma de cálculo das alíquotas ali incidentes. Requer entender se ela compra muito, se ela contrata muito serviço e, portanto, ela vai ter muito crédito. Ou se ela é uma estrutura que ela tem uma folha de pagamento alta, uma folha de pagamento CLT, tá? Uma folha de pagamento alta. Por quê? Porque a folha de pagamento não dá crédito. Se a folha de pagamento não dá crédito, então será que aquela quantidade de crédito que eu tenho faria o Simples Nacional por fora valer a pena? Somente se a gente fizer a conta, tá? E aí é isso que a gente quer trazer para vocês. A necessidade de ter a informação contábil para a gente fazer essa avaliação. A necessidade de saber quanto que se vende, a necessidade de quanto que se compra para fazer essa avaliação. Mas ela não é simplesmente com números trazidos aleatoriamente. Precisa ser feito com base em documento fiscal. Por quê? Porque o crédito tributário ele só vai existir se na hora que você comprou lá do seu fornecedor veio destacado o IBS-CBS. E se o seu fornecedor pagou um imposto. Isso significa que para você ter crédito tributário e apurar lá no Simples Nacional por fora, onde a gente vai colocar o IBS-CBS numa guia apartada daquela guia do DAS, isso significa que se o crédito não tiver esses 3 requisitos, que é ter documento fiscal, estar destacado no documento fiscal e o seu fornecedor ou prestador de serviço ter pago o imposto, você não vai poder apurar crédito e não vai poder abater do Simples Nacional por fora. Juliana, esse negócio é confuso, eu acho que eu vou ficar lá no Simples Nacional por dentro mesmo. Calma aí. E se aqui for mais interessante? E na realidade nem é. E se o Simples Nacional por fora for mais interessante? A questão é, e se a partir de agora o lucro presumido e o lucro real for mais interessante para a sua empresa? Esse tipo de avaliação, que a gente denomina de planejamento tributário, é que vai precisar ser feito. Tá, Poliana, mas e agora? Já vai ser aí dia 1º de setembro, como é que eu faço? Então, agora a gente vai para o pulo do gato, porque vocês estão falando com os especialistas. Vamos lá. O que a legislação traz? Que a opção ela tem que ser feita em setembro agora de 2026, ok? Porém, até 30 de novembro de 2026, a gente pode cancelar essa opção e automaticamente sua empresa volta para o Simples Nacional puro, para o Simples Nacional por dentro. Essa sistemática que a gente já adota hoje. Então, se a gente for parar para pensar, a estratégia é opte pelo Simples Nacional regular ou Simples Nacional por fora, né?
até setembro. E se nessa avaliação que a gente precisa fazer agora, de agosto até novembro, o Simples Nacional puro, ou Simples Nacional por dentro, ele for melhor, cancela essa opção que você ficará no Simples Nacional por dentro. Então, estamos falando aqui de estratégia para garantir que até 30 de novembro a sua empresa seja capaz de tomar a melhor decisão. Mas de nada vai adiantar se você não tiver as informações para fazer essa avaliação e, acima de tudo, não for bem assessorado. E nós estamos aqui exatamente para isso. Nós estamos aqui não só para fazer esse planejamento tributário do Simples, como também para avaliar o lucro real e o lucro presumido para a sua empresa. E agora vamos para o segundo ponto, objeto dessa live, que eu falei que eu queria tratar dos assuntos mais urgentes para o Simples. Não conseguiria em 20 minutos aprofundar em todos os reflexos da reforma tributária para o Simples Nacional em 20 minutos, mas teremos outros encontros para tratar disso, tá bom? Qual é o próximo item? O próximo item é que, a partir de setembro, a sua empresa tem que emitir a nota fiscal destacando o IBS-CBS pela alíquota teste. Qual é essa alíquota teste? É 1%. 0,9% para CBS, Contribuição de Bens e Serviços, e 0,1% para o IBS. Para você preencher essa nota adequadamente, o que é necessário? Que o sistema que você utiliza de emissão de nota, o seu sistema financeiro, ele já esteja adaptado. E no momento, as empresas, os softwares, eles estão num déficit muito grande com os seus clientes, porque eles não estão conseguindo se adequar. Qual é uma alternativa? Utilizar o sistema que a prefeitura ou que o Estado disponibiliza. Mas isso faz muito sentido se a sua empresa emite 5 notas no mês. Se ela emitir um volume alto de notas, isso não faz sentido algum e você precisa, depois dessa live, ligar para a empresa que fornece o seu software e perguntar, está adequado? Eu estou preparado? Ou você ligar aqui para a gente, porque a gente consulta a sua nota fiscal e a gente verifica se já está lá destacado no arquivo XML, a CBS e o IBS. Possivelmente, a maioria de vocês já está amparado por isso, porque esse é um trabalho que nós estamos realizando aqui na Camargo dos Contadores desde outubro do ano passado. Mas pode ser que alguma adequação não foi feita, até porque o governo adiou por várias vezes, esse prazo da emissão da nota fiscal. Mas, vamos lá, esse é o momento de verificar, esse é o momento de validar. Por quê? Porque caso, quando chegar no dia 1º de setembro, você não esteja adequado, a sua nota poderá não ser validada e não ser transmitida. E aí você não vai conseguir emitir a nota. E ainda mais, você poderá receber uma penalidade do fisco em função de descumprimento da obrigação acessória, por não ter preenchido corretamente a nota fiscal. Então, esses são os pontos relevantes que nós queríamos trazer aqui nessa live e trazer como ponto de atenção e, acima de tudo, como ações imediatas que vocês precisam ter junto ao software e junto à nossa equipe tributária aqui para entender se para a sua empresa vai ser melhor o Simples por dentro, Simples por fora, ou até mesmo o lucro real ou o lucro presumido, tá? Deixa eu só ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Bom, era isso o que eu realmente tinha para tratar. Então, só para a gente resgatar aqui, nós falamos do Simples, dos dois regimes, dos dois novas metodologias de cálculo do Simples, o Simples por dentro ou Simples puro, o Simples por fora ou Simples Nacional regular. Nós falamos que a partir de em setembro tem que fazer a opção, a recomendação é que faça pelo Simples Nacional regular
e que caso até novembro a gente perceba que o ideal era o Simples Nacional puro ou por dentro, a gente cancela essa opção, que volta para essa modalidade do Simples atual. E nós também falamos da necessidade de adequar o sistema para que as notas fiscais sejam emitidas corretamente e você não fique ali já em 1º de setembro, você não fique aí sem emitir nota ou até mesmo receba alguma penalidade do fisco, multa por descumprimento de obrigação acessória. Diante disso, eu queria ver e deixar aqui a caixinha de perguntas abertas, porque caso alguém tenha alguma dúvida e queira apresentá-la aqui, eu vou responder a 3 dúvidas e a gente também vai disponibilizar esse vídeo, né, para os nossos clientes e também no Instagram, no YouTube, e estamos à disposição. Alguém tem alguma dúvida e gostaria de compartilhar aqui no chat? Bom, até o momento nós não temos dúvidas. E aí, então, eu vou aproveitar aqui para dizer o seguinte. A reforma tributária, ela traz muitas mudanças mesmo para todas as empresas do Brasil e também para as pessoas físicas. E em função disso, nós vamos fazer vários momentos como esse para trazer mais informação, né? Porque a gente entende aqui na Camargo dos Contadores que nós temos um papel importantíssimo em impulsionar o crescimento por meio da contabilidade real. Porém, nada mais que disseminar o conhecimento para garantir que vocês tenham condições de ser críticos e fazer estratégia em conjunto conosco. Então, nas próximas semanas nós faremos outras lives, e não só sobre a reforma tributária, também falaremos sobre questões de folha de pagamento, que são dúvidas constantes, né? Nós temos muitas normas e muitas alterações. Nós falaremos também sobre a tributação de dividendos, sobre as teses tributárias para tentar diminuir a carga tributária, e um assunto importantíssimo, nós falaremos sobre a mudança da estrutura da DRE a partir do ano que vem, que é necessário e todas as empresas vão se adequar, e principalmente aquelas empresas que precisam apresentar essas informações em licitação precisam ficar atentas a esse ponto. Dito isso, eu agradeço aí pela participação das pessoas, agradeço aqui pela participação da Diele, do Vladimir, pela participação da Juliana, muito obrigada.